Olá, concurseiros, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Então vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para a administração, abordando agora um tema que também aparece com frequência em concursos e em atividades de análise dentro das organizações: a lógica aplicada ao raciocínio quantitativo. Dentro desse conteúdo vamos estudar funções, análise combinatória, progressões e raciocínio lógico quantitativo. Vamos começar falando sobre funções. Em matemática, uma função representa uma relação entre duas grandezas, na qual cada valor de uma variável está associado a um único valor de outra variável. Em termos simples, uma função descreve como uma variável depende da outra. Por exemplo, em uma empresa, o valor total da receita pode depender da quantidade de produtos vendidos. Nesse caso, podemos dizer que a receita é uma função da quantidade vendida. As funções são muito utilizadas em análises administrativas, econômicas e financeiras, pois permitem representar relações entre diferentes variáveis e compreender como mudanças em um fator podem impactar outro. Entre os tipos mais comuns de funções estão a função linear, a função quadrática e a função exponencial. A função linear representa relações proporcionais entre variáveis, sendo muito utilizada em cálculos simples de crescimento ou variação. Já a função quadrática pode representar situações de crescimento ou redução mais complexas. A função exponencial é utilizada para representar fenômenos que crescem ou diminuem rapidamente ao longo do tempo, como juros compostos ou crescimento populacional. Agora vamos falar sobre análise combinatória. A análise combinatória é um ramo da matemática que estuda as diferentes maneiras de organizar ou combinar elementos de um conjunto. Ela é muito utilizada em problemas que envolvem contagem de possibilidades. Dentro da análise combinatória existem três conceitos principais: permutação, arranjo e combinação. A permutação ocorre quando todos os elementos de um conjunto são organizados em diferentes ordens possíveis. Nesse caso, a ordem dos elementos é importante. O arranjo ocorre quando apenas parte dos elementos de um conjunto é utilizada para formar diferentes sequências, sendo que a ordem também é importante. Já a combinação ocorre quando o interesse está apenas na escolha de determinados elementos do conjunto, sem considerar a ordem em que aparecem. Esses conceitos são aplicados em diversas situações, como organização de equipes, distribuição de tarefas, formação de grupos ou cálculo de possibilidades em processos de seleção. Outro tema importante dentro da lógica matemática são as progressões. As progressões são sequências de números que seguem um padrão específico de crescimento ou diminuição. As duas principais progressões estudadas são a progressão aritmética e a progressão geométrica. A progressão aritmética, conhecida como pará, é uma sequência numérica em que cada termo é obtido somando-se uma mesma quantidade ao termo anterior. Essa quantidade é chamada de razão da progressão. Por exemplo, na sequência 2, 4, 6, 8 e 10, cada número aumenta sempre em 2 unidades. Nesse caso, a razão da progressão é 2. A progressão geométrica, conhecida como PG, é uma sequência em que cada termo é obtido multiplicando-se o termo anterior por um valor constante, chamado de razão. Por exemplo, na sequência 2, 4, 8, 16 e 32, cada número é o dobro do anterior. Nesse caso, a razão da progressão é 2. As progressões são muito utilizadas em cálculos financeiros, crescimento populacional, projeções econômicas e diversas outras aplicações matemáticas. Por fim, vamos falar sobre raciocínio lógico quantitativo. O raciocínio lógico quantitativo envolve a capacidade de analisar informações numéricas, identificar relações matemáticas e resolver problemas utilizando cálculos e interpretação de dados. Esse tipo de raciocínio exige atenção aos dados apresentados, organização das informações e aplicação correta de conceitos matemáticos. Em concursos públicos, as questões de raciocínio lógico quantitativo costumam envolver interpretação de tabelas, gráficos, porcentagens, proporções, médias e resolução de problemas matemáticos aplicados a situações do cotidiano. Desenvolver o raciocínio lógico quantitativo é fundamental não apenas para resolver questões de prova, mas também para a tomada de decisões em contextos profissionais, especialmente em áreas relacionadas à gestão, administração, economia e planejamento. Por isso,
É importante praticar exercícios e desenvolver familiaridade com esses conceitos, pois a prática constante ajuda a fortalecer a capacidade de análise e resolução de problemas matemáticos. Então, vamos dar continuidade à disciplina de conhecimentos específicos para a administração, abordando agora um conteúdo muito importante para a análise de dados e tomada de decisões nas organizações: a estatística, com foco em probabilidade e estatística descritiva. A estatística é uma área da matemática que se dedica à coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Ela é amplamente utilizada em diversas áreas do conhecimento, como economia, administração, engenharia, saúde e ciências sociais. Nas organizações, a estatística permite transformar dados em informações úteis para apoiar decisões estratégicas e operacionais. Por meio de técnicas estatísticas, é possível identificar tendências, analisar comportamentos, avaliar resultados e prever cenários futuros. Dentro do estudo da estatística, um dos primeiros conceitos importantes é o de probabilidade. A probabilidade é o ramo da estatística que estuda a chance de ocorrência de determinado evento. Em outras palavras, ela mede a possibilidade de que um evento aconteça em relação ao número total de possibilidades. A probabilidade geralmente é expressa por um valor que varia entre 0 e 1, ou entre 0% e 100%. Quando a probabilidade de um evento é zero, significa que ele é impossível de acontecer. Quando a probabilidade é igual a 1, significa que o evento é certo. Para calcular a probabilidade de um evento, normalmente utiliza-se a relação entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis. Por exemplo, ao lançar um dado comum de 6 faces, a probabilidade de obter o número 4 é de um caso favorável entre 6 possíveis resultados. A probabilidade é muito utilizada em áreas como gestão de riscos, análise financeira, planejamento estratégico e estudos de mercado. Outro campo importante dentro da estatística é a estatística descritiva. A estatística descritiva é responsável por organizar, resumir e apresentar dados de forma clara e compreensível. Seu objetivo é descrever as principais características de um conjunto de dados. Para isso, a estatística descritiva utiliza diferentes ferramentas, como tabelas, gráficos e medidas estatísticas. Entre os principais tipos de gráficos utilizados estão os gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de setores e histogramas. Esses recursos visuais ajudam a representar os dados de forma mais intuitiva e facilitam a interpretação das informações. Além da representação gráfica, a estatística descritiva também utiliza medidas que resumem as características de um conjunto de dados. Entre essas medidas estão as chamadas medidas de tendência central. As medidas de tendência central indicam o valor que representa o centro ou o comportamento típico de um conjunto de dados. As 3 principais medidas de tendência central são a média, a mediana e a moda. A média corresponde ao valor obtido pela soma de todos os valores dividida pelo número de observações. A mediana representa o valor central de um conjunto de dados ordenados. Já a moda corresponde ao valor que aparece com maior frequência no conjunto de dados. Outro conjunto importante de medidas são as medidas de dispersão. As medidas de dispersão indicam o grau de variação ou espalhamento dos dados em relação à média. Entre as principais medidas de dispersão estão a variância, o desvio padrão e a amplitude. A amplitude representa a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. A variância e o desvio padrão indicam o quanto os dados se afastam da média. Essas medidas são importantes porque permitem avaliar se os dados estão concentrados em torno de um valor central ou se apresentam grande variação. Na área da administração, a estatística descritiva é frequentemente utilizada para analisar indicadores de desempenho, resultados financeiros, comportamento de consumidores, produtividade de equipes e diversas outras informações relevantes para a gestão. Portanto, a estatística, por meio da probabilidade e da análise descritiva dos dados, fornece ferramentas fundamentais para compreender fenômenos, interpretar informações e apoiar processos de tomada de decisão dentro das organizações. Agora vamos abordar um tema muito importante dentro da gestão organizacional: o gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos é o conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas utilizados para planejar, executar, monitorar e concluir um projeto de forma eficiente.
Um projeto pode ser entendido como um esforço temporário realizado com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado específico. Diferentemente das atividades rotineiras de uma organização, os projetos possuem início, meio e fim definidos, além de objetivos claros e recursos limitados. Um dos conceitos centrais dentro do gerenciamento de projetos é o ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida do projeto representa as diferentes fases pelas quais um projeto passa desde sua concepção até sua conclusão. Embora a divisão possa variar de acordo com o tipo de projeto ou metodologia utilizada, geralmente o ciclo de vida é composto por 5 etapas principais. A primeira etapa é a iniciação. Nessa fase ocorre a identificação da necessidade ou oportunidade que dará origem ao projeto. Também são definidos os objetivos principais e os responsáveis pela condução do projeto. A segunda etapa é o planejamento. Essa é uma das fases mais importantes, pois envolve a definição detalhada das atividades que serão realizadas, dos recursos necessários, dos prazos e dos custos do projeto. A terceira etapa é a execução. Nesse momento, as atividades planejadas começam a ser realizadas, mobilizando equipes, recursos e processos para alcançar os objetivos estabelecidos. A quarta etapa é o monitoramento e controle. Durante essa fase, os gestores acompanham o andamento do projeto, verificando se as atividades estão sendo realizadas conforme o planejamento e se os resultados estão sendo alcançados. A última etapa é o encerramento do projeto. Nessa fase são finalizadas as atividades, avaliados os resultados obtidos e registrados os aprendizados gerados durante o processo. Outro instrumento fundamental no gerenciamento de projetos é a estrutura analítica do projeto, também conhecida como EAP. A estrutura analítica do projeto é uma ferramenta que organiza e divide o projeto em partes menores e mais gerenciáveis. Ela representa uma decomposição hierárquica das atividades necessárias para a realização do projeto. Por meio da EAP, o projeto é dividido em entregas, atividades e tarefas, facilitando o planejamento, a distribuição de responsabilidades e o controle das etapas do trabalho. Essa ferramenta permite que os gestores visualizem claramente todas as atividades envolvidas no projeto e identifiquem os recursos necessários para cada etapa. Outro aspecto importante dentro do gerenciamento de projetos é o estudo de viabilidade técnica e econômica. Antes de iniciar um projeto, é fundamental avaliar se ele é viável do ponto de vista técnico e financeiro. O estudo de viabilidade técnica analisa se a organização possui os recursos, tecnologias e conhecimentos necessários para executar o projeto com sucesso. Já o estudo de viabilidade econômica avalia se o projeto é financeiramente viável, considerando os custos envolvidos, os benefícios esperados e o retorno sobre o investimento. Essas análises ajudam a reduzir riscos e garantem que os recursos da organização sejam direcionados para projetos que realmente tragam resultados positivos. Outro componente relevante dentro da gestão de projetos é o gerenciamento das aquisições do projeto. O gerenciamento das aquisições envolve o processo de obtenção de bens, serviços ou recursos necessários para a realização do projeto. Muitas vezes, a organização precisa contratar fornecedores externos para fornecer materiais, equipamentos ou serviços especializados. Esse processo inclui atividades como identificação das necessidades de compra, seleção de fornecedores, negociação de contratos e acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais. Uma gestão eficiente das aquisições garante que os recursos necessários estejam disponíveis no momento certo, com qualidade adequada e dentro do orçamento previsto. De maneira geral, o gerenciamento de projetos é uma ferramenta essencial para que organizações consigam planejar e executar iniciativas complexas com maior eficiência e controle. Ao compreender o ciclo de vida do projeto, utilizar ferramentas como a estrutura analítica do projeto, realizar estudos de viabilidade e gerenciar adequadamente as aquisições, os gestores conseguem reduzir riscos, otimizar recursos e aumentar as chances de sucesso dos projetos organizacionais. Agora vamos abordar um tema muito importante dentro da gestão de pessoas e das relações organizacionais: conflitos e negociação, com foco na mediação de conflitos em equipes diversas e na gestão de polarizações no ambiente de trabalho. Os conflitos fazem parte das relações humanas, consequentemente, também fazem parte do ambiente organizacional. Sempre que diferentes pessoas, ideias,
valores ou interesses interagem dentro de uma organização, podem surgir divergências de opinião ou de objetivos. No entanto, o conflito não deve ser visto apenas como algo negativo. Quando bem administrado, ele pode gerar aprendizado, estimular o diálogo e contribuir para o surgimento de soluções mais criativas e eficientes. O problema surge quando os conflitos não são gerenciados adequadamente, podendo prejudicar o clima organizacional, reduzir a produtividade das equipes e comprometer os resultados da organização. Dentro desse contexto, a negociação se torna uma habilidade essencial para gestores e profissionais da área de administração. A negociação é o processo por meio do qual duas ou mais partes buscam chegar a um acordo diante de interesses ou posições diferentes. Esse processo envolve diálogo, argumentação, compreensão das necessidades das partes envolvidas e busca por soluções que sejam aceitáveis para todos. Uma negociação eficaz exige habilidades como comunicação clara, escuta ativa, empatia e capacidade de análise das situações. Outro aspecto muito importante é a mediação de conflitos. A mediação é um processo em que uma terceira pessoa, geralmente um gestor ou mediador, atua de forma imparcial para ajudar as partes envolvidas em um conflito a encontrar uma solução para o problema. O objetivo da mediação não é impor uma decisão, mas facilitar o diálogo entre as partes, permitindo que elas compreendam melhor os pontos de vista envolvidos e construam um acordo de forma colaborativa. Esse tipo de abordagem é especialmente importante em equipes diversas. A diversidade nas equipes envolve a presença de pessoas com diferentes origens culturais, experiências profissionais, valores, estilos de trabalho e perspectivas. Essa diversidade pode enriquecer o ambiente organizacional e ampliar a capacidade de inovação da equipe. No entanto, também pode gerar desafios de comunicação e entendimento entre os membros do grupo. Por isso, a mediação de conflitos torna-se uma ferramenta importante para garantir que as diferenças sejam tratadas com respeito e que o ambiente de trabalho permaneça saudável e produtivo. Outro tema cada vez mais presente nas organizações é a gestão de polarizações no ambiente de trabalho. A polarização ocorre quando grupos ou indivíduos passam a adotar posições extremamente opostas sobre determinados temas, dificultando o diálogo e a construção de consensos. Esse fenômeno pode surgir por motivos diversos, como diferenças ideológicas, disputas internas, divergências sobre estratégias de trabalho ou conflitos de valores. Quando a polarização se intensifica, ela pode prejudicar a cooperação entre equipes e criar ambientes de trabalho marcados por tensão e falta de confiança. Por isso, a gestão moderna busca desenvolver práticas que estimulem o respeito às diferenças, o diálogo construtivo e a colaboração entre os profissionais. Os líderes organizacionais desempenham um papel fundamental nesse processo. Eles devem incentivar uma cultura de respeito, promover espaços de diálogo e atuar de forma equilibrada na resolução de conflitos. Além disso, é importante que as organizações invistam em programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, comunicação interpessoal e inteligência emocional. Essas competências ajudam os profissionais a lidar melhor com divergências, administrar emoções e construir relações de trabalho mais saudáveis. Portanto, a gestão de conflitos e negociação é uma competência essencial para líderes e gestores. Saber mediar conflitos, promover diálogo em equipes diversas e administrar situações de polarização contribui para fortalecer o ambiente organizacional, melhorar a colaboração entre equipes e aumentar a eficiência das organizações. Chegamos ao final desta aula de conhecimentos específicos para o cargo de administração, onde abordamos temas importantes relacionados à gestão de conflitos, negociação, mediação em equipes diversas e também a importância de administrar polarizações dentro do ambiente de trabalho. Esses conteúdos são cada vez mais relevantes nas organizações modernas, pois a capacidade de lidar com diferenças, promover diálogo e construir soluções coletivas é essencial para manter equipes produtivas, ambientes saudáveis e organizações mais eficientes. Para quem está se preparando para concursos públicos, compreender esses conceitos é fundamental, pois eles fazem parte da realidade da gestão contemporânea e podem aparecer tanto em provas objetivas quanto em questões discursivas. Por isso, continue revisando os conteúdos, praticando questões e acompanhando toda a playlist aqui do canal da Astra Educa, onde estamos estudando cada parte do edital de forma clara e organizada.
Desejo a você bons estudos, muita disciplina na sua preparação e confiança no seu processo. E desde já, boa sorte na sua prova e na conquista da sua vaga no concurso público.